eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que enche-me de novo. Aleluia, Jesus, oh Deus Santo, aleluia. E enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia, glória a Deus. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminhou abrigo, quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na
navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo tendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos baixa impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. O lance imprevisto na frente me encontrar, é que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não lembra que valor batem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, onde se trava o lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Apressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado
com Cristo, onde a luta se trava, o lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, o lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Graças a Deus. Obrigado. É uma batalha, né? Todos nós sabemos disso. E nós não vamos enfrentar a batalha reclamando da vida, chorando, reclamando, se lastimando, só apontando os problemas, mesmo indo enfrentar o perigo sem saber se voltamos com vida, né? Na verdade, quem vai para a batalha vai pronto, já se despede. Se voltar é lucro, né? Se não voltar é bom também. Então, e tem que ir cantando, marchando e cantando, não é com medo e essas coisas todas, de jeito nenhum. Bem, nós vamos então deixar nossas Bíblias já no jeito, nossas espadas afiadas. Nós vamos ler várias escrituras neste culto. Estamos dando continuidade ao nosso tema sobre a doutrina de Cristo. E neste culto nós vamos intitular Declarações. No culto anterior nós falamos sobre Jesus sentado no trono do Pai. E neste vamos ver as declarações de Jesus, onde ele declara ser ele o Filho de Deus. Nós vamos então, neste culto, é o culto de número 7. Nessa questão sobre a doutrina de Cristo, onde nós encontramos as declarações de Jesus como Filho de Deus. E você mesmo sentado, porque nós não vamos ler apenas uma escritura, vamos ler algumas delas, você pode dar uma verificada aí no Salmo 45. Salmo 45 é onde nós vamos começar então, versículo 6 e 7. Depois, em seguida, nós vamos para Mateus. Em Salmo 45 está escrito: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Você pode até estar lendo essas palavras ao contrário do que eu estou lendo, não é? Cetro de equidade é o cetro do teu reino, o cetro do teu poder. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Mais do que a teus companheiros. No culto passado, nós comentamos sobre este versículo. Nós comentamos já, onde mostramos
do porquê o Filho é chamado de Deus. O Filho é chamado de Deus, em algumas partes da Escritura, inclusive. E quando ele se auto-intitula Filho de Deus, e há a perseguição por causa disso, ele então pergunta para os líderes do seu tempo: ora, aqueles que veem a palavra, vós chamais deuses. E por que me persegues quando eu digo que sou filho de Deus? Porque quando ele diz que é filho de Deus, ele está dizendo automaticamente que ele também é Deus. Porque ele, como filho, não podia ser diferente do pai. A única diferença entre ele e seu pai é que ele teve um princípio. Ele teve seu princípio em Deus. E aí, quando você estuda os princípios, quando você estuda o que é eterno, se você não tiver muito cuidado, você chega a entrar em contradição consigo mesmo, com seus próprios pensamentos. Porque se o que tem princípio não pode ser eterno, por isso que Montbrand diz, não há tal coisa como filho eterno. No entanto, se nós somos filhos de Deus, então somos parte de Deus, então somos também eternos. Veja, somos eternos, como Deus é eterno. Então isto é uma linha muito tênue, muito fina, a ponto do William Branham dizer Jesus era Deus e ele não era Deus. Nós lemos essa declaração nos cultos passados. Jesus era Deus, no entanto ele não era Deus. E ele diz, nós somos a palavra e nós não somos a palavra. Porque isto faz agora a distinção entre Deus e sua descendência, entre Deus e seus filhos. Vê? Tivemos um princípio, por isso não podemos reclamar além daquilo que somos. E Jesus sabia que ele teve um princípio em seu Pai, então ele nunca teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo em forma de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, São Mateus capítulo 16, versículo 13, veja, observe como está na sua escritura. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou ao litoral de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem, você sabe, não tem esse dizem aí na Bíblia, né? Só para completar o pensamento. Uns dizem que tu és João o Batista. Outros estão falando por aí que tu és o Elias. E ainda tem aqueles, né? Outros dizem que tu és Jeremias. Parece que essa turma cria na reencarnação naquele tempo, né? Coisa complicada. Ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nós temos esta grande declaração. Declaração dada por Pedro. E Jesus rapidamente disse, não é tu. Isso não é de tu mesmo. Isto é uma declaração do Pai. Se ele não tivesse te revelado, tu não terias dito isso. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Ou como você está lendo, ninguém dissesse a ninguém que ele era o Cristo, ou aquele que Deus ungiu. Bem, na escritura seguinte, nós vemos uma discussão entre Jesus e os fariseus, em João capítulo 8.
em João capítulo 8, nós vemos uma discussão entre Jesus e os fariseus sobre quem é o Filho de Deus. Porque Jesus estava dizendo que ele era. Os fariseus diziam que Deus não podia ter um filho, isso era blasfêmia. Então começou essa discussão sobre quem era, quem seria, quem deveria ser, como deveria ser, que natureza tinha. Então nós vemos essa discussão entre Jesus e os fariseus, no versículo 31 de João 8, sobre quem é o Filho de Deus. E ele então declara que Deus é o seu Pai. Jesus faz essa declaração: Deus é o seu Pai. E o fato de que Deus o vindicava seu ministério, provava que ele estava dizendo a verdade. Veja, João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, isso é para os que criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, um homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. É tão claras as palavras de Jesus, né? Estou na condição de homem, mas o que eu estou ensinando foi o que eu ouvi de Deus, não é? Abraão não fez isto, quer dizer, não procurou matar quem falava a palavra de Deus. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Filho não pode gerar a si próprio, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, gente, mentir é coisa do diabo, né? Mentiroso, ele é pai da mentira. Então, quem mente está procurando o quê? Provar que é filho de Satanás? Complicado. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se Jesus disse isso há 2000 anos atrás, está valendo hoje. Aqueles que não suportam ouvir a verdade, está dizendo: olha, não sou de Deus. Não sou de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Que fazes de ti mesmo?
Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Amém. Amém. Então a forma de você conhecer e reconhecer que Deus é seu Pai é guardando a palavra dele. Não é dizendo que é filho de Deus, que Deus é meu Pai. Eles também diziam o mesmo, mas não guardavam a sua palavra. E Jesus disse: eu o conheço, porque eu guardo a sua palavra. Então, na próxima escritura, nesta palestra, apenas estamos olhando as declarações de Jesus como Filho de Deus. Na próxima escritura que iremos ler, nós vamos ver novamente um argumento a respeito de quem é Jesus. E ele declara de forma enfática a eles, aos seus interlocutores, que ele é o Filho de Deus, mas eles não podem compreender o conceito de Deus ter um filho. Era impossível para eles harmonizar este pensamento em suas mentes. Deus ter um filho, porque aí já vinha a ideia: será que ele é casado? Quem é a Deus, entende? E toda aquela coisa. Eles não conseguiam. Eles sabiam que no Antigo Testamento tinha aquelas profecias, aquelas acusações que veio através de Isaías, ou melhor, de Jeremias, onde fala sobre a rainha dos céus, onde o povo cortava lenha, amassava bolo e oferecia aos ídolos, A rainha dos céus, creio que era Semíramis, alguma coisa assim, se você for olhar na mitologia antiga, na deusologia e aquela coisa toda. Ok, então eles pensavam: como pode Deus ter um filho? Então eles não conseguiam admitir isto, compreender o conceito de Deus ter um filho, de modo então que eles tentam dizer que ele blasfema, fazendo-se Deus, quando ele diz que é o filho. Não é esse um dos argumentos que recebemos dos unicistas hoje? Veja só isto aqui. Quando Jesus dizia que era o Filho de Deus, eles então, por não compreenderem o conceito de Deus ter um filho, diziam que Jesus estava blasfemando, fazendo a si mesmo Deus. Este é o mesmo conceito unicista de hoje, o mesmo espírito unicista que estava nos judeus naquela época. Quando nós falamos que Deus tem um filho, que Jesus é o Filho de Deus, eles dizem: eles creem em dois deuses. Eles são dualistas. Eles creem em dois deuses. É o mesmo demônio infeliz que estava naquele tempo. Estamos ungindo a boca dessas pessoas. O mesmo. Eles não, até hoje, eles não conseguem admitir esse conceito de Deus ter um filho. Então lá, Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai. Eles diziam: você está blasfemando, és digno de morte, vamos te apedrejar, porque você está se fazendo a si mesmo Deus. Então, resultado: se tinha Deus que é Pai, e agora apresenta-se um filho, claro, o filho tem a mesma característica, o mesmo gene, DNA. Então era outro Deus, no conceito deles. Então, isso não pode, é blasfêmia, acabou. A mesma coisa hoje, o pensamento unicista faz o mesmo. Apresentamos Deus e seu Filho, e ele diz: eles são dualistas e creem em dois deuses, e não vê que estão enquadrados nesta mesma escritura. Pois bem, vamos para João capítulo 10. Nós lemos em João 8. Vamos João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Repara, eles querem uma definição. Estamos suspensos. Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente se tu és o Messias, ou ungido. Responderam-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você vê que durante toda a Escritura, Jesus está mostrando Ele e o Pai. Ele e o Pai. Aí quando chega nessa Escritura que Ele diz, eu e o Pai somos um, então todos pegam apenas essa Escritura e isolam todas as demais. Diz, olha aqui, eu e o Pai somos um. Então Ele é o Pai, Ele é o próprio Pai. Mentira! Ele nunca disse que Ele era o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Não que Ele era o Pai. E do mesmo jeito Ele disse, e você também tem que ser um com o Pai. Ou Ele não disse isto em João 17? Para que todos sejam um, como eu e tu somos um. William Branham disse, a razão de que ele era um com o seu Pai era porque o Pai estava morando dentro dele, estava habitando nele. Os judeus pegaram então outra vez, porque já tinham feito isso antes, em pedras para apedrejá-lo. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Vê? Onde é que Jesus estava se fazendo de Deus aqui? Para gerar entre eles uma doutrina ou um conceito de que Jesus estava ensinando uma dualidade ou dois deuses. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, mas será possível, né? Eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser mudada, ser anulada. Se lá a quem vê a palavra foi chamado de Deus, isso continua. A quem vê a palavra são deuses também. Vê. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Mas isso fazia com que eles acreditassem? Não. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Que peitica, como dizia o povo da antiguidade, mas que peitica, né? Que insistência, que rolo com esse pessoal. Não adianta explicar, não adianta pregar para eles, não adianta mostrar na escritura, não adianta mostrar os parágrafos de jeito nenhum, você mostra 100 parágrafos, ele se apega no ponto, mas aqui está dizendo isso e esquece tudo o resto que foi dito. Dá vontade de não perder tempo com essa raça. Dá vontade de não perder tempo com essa raça. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo chama Deus de o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos isso nos outros cultos, mas eu creio que seria bom também deixar isso junto aqui. Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, quer dizer, através de Cristo. Ou você é abençoado com essas bênçãos que vêm de Deus Pai, através de Jesus. Deus te abençoa através de Jesus. Ele é o mediador entre Deus e o homem, né? Ele é nosso intercessor, nosso advogado. Também no versículo 17, Paulo o chama de o Deus de nosso Senhor. Onde você leu, ele está dizendo que Deus é Deus e Pai de Jesus. No versículo 17, ele chama a esse Deus poderoso de o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um Senhor sobre as nossas vidas e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E acima de Jesus Cristo tem Deus que é o Pai de Jesus e de todos nós, fazendo nós e Jesus irmãos. Que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, ouvimos Deus falando com o Filho de Deus, com o seu Filho, e diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Hebreus 1, 9. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Assim nós vemos que este escritor do Novo Testamento diz que Deus ungiu a Jesus mais do que a seus companheiros. E isto era uma profecia do Antigo Testamento. E no livro de Lucas nos diz como foi que Deus ungiu a Jesus, onde vemos o cumprimento disso em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Vê, a profecia dizia assim: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. E aqui está expressado no livro de Atos: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ou Deus estava nele. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós lemos agora em Atos 10, 38, né? Então você vê, aqui diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Aqui não diz que Jesus ungiu a si mesmo, como tantos tentam nos ensinar, porque se ele é o próprio Pai, então ele tinha que ungir a si próprio. Na verdade, eles não querem ver, eles não querem que o seu povo sequer chegue a pensar sobre o que este versículo está dizendo. Então eles evitam este versículo completamente, onde diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então, quando você conhece a interligação das Escrituras, cadeia temática da Bíblia, você vai perceber que todo aquele tipo de evangelização antiga, que nós tanto admiramos, e que na época era tudo que tínhamos, quando um determinado pastor, um amado pastor, ele fazia uma ligação do Velho e do Novo Testamento, citando Escritura de cor e salteado para lá e para cá, provando a unidade de Deus, a unicidade de Deus, mostrando que Jesus era o próprio Pai. Agora você vê que as Escrituras estavam deslocadas, estavam fora do contexto, estavam fora do seu lugar. Pegava as Escrituras para mostrar um ponto, que Jesus era o próprio Deus, e com isto desfazia tudo das Escrituras. E como em terra disser quem tem um olho, nem rei é Deus, né? Então, todo mundo, agora sabemos que estava deslocado as Escrituras. Estavam deslocando as Escrituras. Vê? Se apenas tivesse pego este ponto aqui, onde diz Deus ungiu a Jesus de Nazaré, isso já desfazia qualquer outra ninho, né, de doutrina que não fosse a mesma dos apóstolos e dos profetas. Então eles evitam completamente estas Escrituras. Agora, deixe-me ler para vocês o que disse William Branham. Já lemos aqui umas quatro, 6 Escrituras nós já lemos, 7. Então vamos ver o que disse o irmão Branham no sermão O Profeta Eliseu, do dia 2 de mês 10, outubro de 56, parágrafo 21. O profeta Eliseu. Nós temos esta mesma citação e ela foi traduzida com o título O Profeta Elias. O profeta Elias. Como no inglês Eliseu e Elias é tão parecido, você pode até trocar o nome Elisha, mais ou menos assim, e o outro quase a mesma coisa. Então o tradutor trocou, mas agora está traduzido corretamente. O profeta Eliseu. Parágrafo 21. E Jesus, o batismo que ele teve, foi o batismo do Espírito Santo que estava nele.
Você leu em Atos 10, 38, dizendo: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, não é? Então aqui está o irmão Branham, neste sermão, falando sobre o tema. Jesus, o batismo que ele teve foi o batismo do Espírito Santo, que estava nele, que veio a ele no Rio Jordão, depois que ele foi batizado em água. João deu testemunho. Ele viu o Espírito de Deus como uma pomba vindo sobre ele. E observe, então quando ele subiu, ele enviou de volta o mesmo manto em que ele estava envolvido, o Espírito Santo sobre a igreja. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Ele recebeu esse batismo com o Espírito Santo. E foi quando ele foi batizado no Rio Jordão. E Deus, o Pai, que é o Espírito eterno, que é chamado Espírito Santo, porque Deus é santo, veio habitar nele em plenitude, e ali Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu e foi colocado à destra de Deus, o mesmo manto que o envolvia, o mesmo Espírito que o ungiu, veio do Pentecostes para estar com a igreja. Então, quando foi que Jesus recebeu isto? Foi após o batismo no Rio Jordão. Você observa que este profeta vindicado de Deus, William Branham, disse que esta unção sobre Jesus foi o batismo do Espírito Santo que Jesus recebeu no Rio Jordão. Então, antes, ele não tinha recebido isto. Ele nasceu Cristo. Eis que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja, porém, William Branham, quando ele cita esta escritura, ele diz: ele nasceu Cristo. Aí depois continua dizendo: para ser o Cristo. Porque na verdade ele só foi ungido, ele só recebeu Cristo, a unção, quando Deus veio habitar nele, quando Deus veio morar nele. E esta unção saiu dele em um momento, o abandonou, o deixou. O deixou. O irmão Branham fala disso na mensagem Filhos de Deus Manifestado, ou Manifestação dos Filhos de Deus, parágrafo 88. Ele nos diz que a unção deixou Jesus no Getsemane. No jardim do Getsemane a unção o deixou, sabe? Ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador, você sabe disso. Não os pecados dele, não os seus pecados, mas o meu e o teu. Então a unção deixou e ele ficou sozinho como homem, assim como era antes do batismo. No sermão Ao Nascer do Sol, disse William Branham: quando Deus olhou lá sobre o corpo, o Espírito o deixou no jardim do Getsemane. Ele tinha que morrer um homem. Lembrem-se, amigos, ele não precisava fazer isto. Ele era Deus. Deus ungiu aquela carne, que era a carne humana, e ele não precisava. Se ele tivesse subido lá como Deus, subido lá na cruz como Deus, ou com aquela unção dentro de si, ele nunca teria morrido aquele tipo de morte. Não se pode matar Deus. Amém. Se não se pode matar Deus, então Deus não poderia morrer na cruz. Então quem morreu na cruz não era Deus, mas o Filho de Deus, que ele deu ao mundo em propiciação pelos pecados, não é? No sermão O Testemunho de William Branham, ele disse: irmãos e irmãs, somos homens e mulheres, temos que morrer, mas o Espírito de Deus que está entre nós é o mesmo Deus que encontrou Moisés no deserto, que estava em Jesus Cristo na terra, porque a vida disto prova que é o mesmo Espírito. Isto está fazendo a mesma coisa. É uma promessa de Cristo. Simplesmente não há lugar para parar. Veja, o mesmo Deus que apareceu a Moisés foi o mesmo que estava em Cristo. Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. No sermão Por que Clamas, fala, parágrafo 48. Agora, quantos sabem que Cristo é o Espírito de Deus? Todos nós sabemos disso. Ele é o ungido. Jesus era o ungido. Aí é onde as pessoas que acreditam que existem 3 ou 4 deuses diferentes confundem tudo, vê? Deus é um espírito. Jesus era o corpo em que o Espírito de Deus habitava, que o fez Emanuel.
Tão simples. Oh, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O seu nome será maravilhoso e tal. Será Emanuel, Deus conosco. Está vendo? Jesus é Deus, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Não é bem assim, gente. Olha o contexto do caso. Jesus é um homem. Ele nasceu como um homem. Mas o Espírito que o ungiu é Deus. Veja, somente aquele ser poderia comportar dentro de si a totalidade de Deus, porque não tinha pecado, parte de Deus que foi entregue como presente para nós. Somente aquele ser pôde comportar Deus em plenitude. Agora, Deus naquele homem faz dele o que? Emanuel, que é a tradução de Emanuel, Deus conosco. Deus não poderia estar conosco a não ser daquela forma. Dentro de seu filho não tinha outro canal, não tinha outro jeito. Não seria como um pilar de fogo, não seria como uma nuvem, não seria como uma manifestação da natureza. Deus conosco, Ele tinha que estar dentro de um corpo humano, feito da mesma química, da mesma substância que nós, como seres humanos, porém gerado de uma forma totalmente diferente da nossa. Sem intercurso sexual, sem pensamento humano, sem nenhum pecado, sem nada. Mas Deus, habitando nele, fez dele o quê? O Emanuel. Não é que Jesus, o Filho de Deus, é Deus conosco, ou o mesmo Deus. Irmão Brando está explicando aqui. Não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada. Deus é um Espírito. Jesus era o corpo em que o Espírito de Deus habitava. O que o fez Emanuel. Deus tabernaculou na terra. Ele era Deus. Jesus Cristo foi Deus, veja, mas Ele era o Filho de Deus. O irmão Brando sempre deixa claro. Se eu pegar ele dizendo aqui, Jesus Cristo foi Deus, e encerrar aqui, eu levo adiante o pensamento licístico, dizendo que Ele era o próprio Deus. Mas se eu prossigo, ele diz, mas Ele era o Filho de Deus. Sua carne era o Filho de Deus, porque Deus o criou, mas por dentro Ele era Deus. É isso que nós temos que ser também. As pessoas nos veem um homem por fora, mas Deus por dentro, desde que o Espírito Santo esteja em você. Jesus dizia, não sou eu que faz as obras, é o Pai que habita em mim. Então, você preste bem atenção que não é o Pai dizendo, sou eu que estou dentro desse corpo, como se fosse apenas uma casca e o Espírito Santo dentro fosse Deus, movendo aquela casca. Não era assim, não era dessa forma. E é muito fácil as pessoas pensarem assim. Mas nós temos aqui um Filho com corpo, espírito e alma, interagindo com as pessoas e dizendo, você quer saber, você está vendo o que eu estou fazendo? É porque o meu Pai está dentro de mim realizando as obras. E como era que o Pai realizava? Porque tudo quem faz é Deus. No entanto, Ele curava um homem, curava uma mulher e mostrava em visão para seu filho aquela mulher sendo curada. Então o filho lá dizia, levanta-te, você pode ir embora para casa. Meu Pai já mostrou você sendo curado. A mesma coisa que acontecia através de William Branham. Mesma coisa. Primeiro Deus lhe mostrava a visão. Então, uma vez que ele tinha a visão, ele ia até aquela pessoa e dizia, assim diz o Senhor, você pode fazer a comida. Tem quanto tempo você não come? 2 meses, 3 meses com a sonda e aquela coisa toda? Prepara o lanche, prepara o sanduíche, assim diz o Senhor, você vai se levantar dessa cama. No outro dia está a pessoa varrendo o terreiro, aquela alegria toda. Desse jeito. Mas por quê? Deus já tinha mostrado em visão. E isto foi dito que tem que ser, assim como Deus esteve em Cristo, Deus tem que estar também na igreja. Não podemos ter em plenitude, porque somente o Filho comporta plenitude, só Ele, só em Cristo a deidade se torna, temos a plenitude da divindade em um corpo, somente em Jesus Cristo, e ninguém mais. Então, meu Pai que está em mim, e naquele dia você saberá que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu em você, e você em mim. Aí está você.
Porque o irmão Branham engloba tudo, assim como tem esse intercâmbio seria troca, né? Troca, então o nome devia ser outro. Assim como tem esse entrelaçamento entre ele e o seu pai, ele está dizendo, tem que ser com vocês também, para que todos sejam um, como eu e o pai somos um, tal, eu nele, tu em mim, tal. Agora em Romanos 15, versículo 5 e 8, Romanos 15, Paulo nos diz que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versículo 8, diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que possam com uma mente e uma boca glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, parece que está longe isso, viu? De todos confessarem uma só boca. Romanos 15, versículo 5 até o 8. Para que possam com uma mente e uma boca glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então você vê aqui, nós sempre encontramos com muitas escrituras onde nós temos essas declarações, como também em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 11:31, Paulo afirma que há somente um Deus, que também é nosso Pai. Em 2 Coríntios 1:3, Paulo diz que Deus é o Pai de Jesus Cristo, né? Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação. E não só encontramos Jesus e Paulo declarando que Deus é o Pai de Jesus, mas encontramos também o apóstolo Pedro afirmando a mesma coisa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Você conhece tanto essa escritura, já temos citado tantas vezes. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E de uma forma mais específica, Pedro nos diz que ouviu o próprio Deus. Gente, mas será que não dá para acreditar no testemunho de Pedro, não? Pedro disse que ouviu do próprio Deus, não é? De cima da montanha. Deus falou sobre o seu relacionamento com seu Filho Jesus Cristo. Veja 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 e o 19. Será que esses incrédulos não conseguem acreditar no testemunho de quem estava do lado de Jesus? Ou não foram convertidos pela pregação de Pedro? Jesus disse, quando converteres, apacenta meu rebanho, cuida dos teus irmãos, converte teus irmãos. E até hoje todo mundo lê São Pedro para lá e para cá, o batismo de Pedro e tal. E cadê que não se converte com essas palavras de Pedro? 2 Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Ele está dizendo assim, isso não é conto de carochinha, não é lenda, não é as histórias que nossos avós contavam para a gente dormir, não, falando sobre o boi da cara preta, falando sobre o bicho-papão, né? O bicho-papão em cima do telhado, contando que a cuca vem pegar para poder a gente dormir, falando sobre a bola, sobre o monaê, tanto nome, tanto bicho feio que a gente ouvia quando era pequeno para poder dormir, o velho do saco. Essas histórias, Pedro está dizendo isso. Não pense que isso é historinha de trancoso, viu? Não estamos seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui testemunho ocular, testemunho de primeira instância. Porquanto ele recebeu de Deus Pai toda a glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido.
em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. Amém. Que voz Pedro ouviu? Este é meu filho. Vê? Observe que o que Pedro diz sobre isso. Ele continua chamando isso de uma palavra muito firme, porque ele foi uma testemunha do que Deus lhe disse. Pedro é testemunha desta declaração. Isso não é nenhuma teologia, mas Deus que interpreta a sua palavra, trazendo ao cumprimento. E ele viu isto e foi testemunha do registro que Deus deu a respeito de seu filho. E ele disse: muito firme você tem que ter a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vosso entendimento, ou em vossos corações. Mas enquanto a estrela da alva não brilhar no entendimento dessas pessoas, você pode mostrar toda a Bíblia para ela, todas as explicações que lembrando Deus sobre o relacionamento entre Deus e seu filho, e eles continuarão dizendo: isso é dualismo, isso é crer em Deus e aquela coisa toda. Mas não dão para se torcer de jeito nenhum. Agora, para nós é suficiente o testemunho da Escritura, não é? Para nós é suficiente o testemunho de uma testemunha como foi Pedro. Disse: eu não estou contando para vocês historinha, não é interpretação, não é teologia. Eu estou dizendo o que eu vi de cima da montanha, não é? Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Vê? Foi em cima da montanha, no monte da transfiguração, quando suas vestes ficaram resplandecentes, Moisés e Elias do lado, Pedro, Tiago e João ali próximo. Então ele aqui está dizendo: nós mesmos vimos sua majestade, viu? Porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Amém. E Pedro disse: ouvimos esta voz dirigida do céu, e nós estávamos com ele naquele Monte Santo. Então, se você não quer crer, meu filho, eu sinto muito. Sinto muito por sua incredulidade. Mas a pessoa descrer disso, ou interpretar isto e crer de uma forma diferente, é querer amarrar uma pedra, está amarrando uma pedra muito pesada no pescoço e pulando do lago de fogo. Não tem outra explicação. Vamos orar? Te agradecemos, Pai bendito, por tua infinita graça para com cada um de nós e por o Senhor ter nos dado a compreensão da tua palavra, Senhor. E não falamos isto para nos gloriar a nós mesmos ou para apresentar que sabemos mais do que as outras pessoas, mas expressamos isto como alegria, como agradecimento a Ti, por o Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo, para nesse tempo do fim manifestar a Tua glória diante de nós. Vendo essas declarações de Teu amado Filho, falando sempre que foi o Pai que o enviou e o que testificava dele, nós podemos discorrer em toda a Escritura, Senhor, e ver que isto é a verdade, e ver o quanto que o inimigo trabalhou para tirar esta verdade de nós, ou para nos levar para uma interpretação com o nome de revelação. Mas Tu tens tido misericórdia da Tua igreja e do Teu povo, e tens nos alertado para vermos a Tua verdade. Humildemente Te pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pedindo a Tua bênção e misericórdia sobre eles, que despertem-se para ouvir a Tua verdade, Senhor. E se há alguma semente de leite predestinada, que ainda não ouviu aquilo que é verdadeiro, que o Senhor nos ajude a encontrar tais pessoas, a ir até elas de alguma forma. Cremos que Tu cuidarás de Teus filhos e que não dependerá dos nossos esforços. Mas o trabalho Teu aqui na terra é realizado através de nós, através do Teu povo, através de Teus filhos. Então pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos quando Tu estiveres dizendo: vai e anda, vai e fala, vai e entrega, vai e convida. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos faça
pela manifestação do Teu Espírito Santo, faça cada um de nós mais sensível à Tua palavra, à Tua verdade. No nome amoroso de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos para a Tua glória. Amém. 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 Deus os abençoe. Até domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Peço que orem pelo culto que teremos amanhã, numa cidade aqui no interior de São Paulo. Que o Senhor nos ajude sempre. Tenham todos um fim de semana abençoado. Tanto vocês como os irmãos que nos ouvem pela internet. Receba o nosso abraço no amoroso nome de Jesus Cristo. Amém. Sou sem ti, tu és o meu rei. Venho te pedir que meu caminhar seja junto a ti e o meu falar provenha de ti. Que a tua luz permaneça em mim, só assim eu sei agradar a ti, só assim eu sei agradar a ti. Uma vez mais me dirijo a ti, dá-me tua mão.